Você já parou para refletir que o momento mais sombrio da história humana ainda não aconteceu? Nós assistimos guerras mundiais, pandemias que paralisaram o planeta, sistemas econômicos caindo, potências se levantando e caindo. Mas tudo isso, diante do que está por vir, não passa de ruídos distantes. A Bíblia fala de um período tão devastador, tão radical, tão completamente fora do padrão humano, que até o próprio dilúvio se tornará apenas uma sombra. Se o caos que você vê hoje já assusta, prepare-se, porque o que está chegando é a grande tribulação. E os preparativos para esse evento já estão diante dos seus olhos, sendo montados peça por peça, sem que a maioria perceba. O mundo parece girar normalmente. As pessoas acordam, trabalham, estudam, casam, viajam, seguem a vida. Mas existe uma engrenagem silenciosa operando nos bastidores, alinhando governos, tecnologias, moedas e ideologias em uma mesma direção. Não é coincidência. É cumprimento profético. A humanidade está sendo condicionada, treinada e moldada para aceitar um controle que há poucos anos seria considerado impossível. Observe. O dinheiro físico, que sempre foi símbolo de autonomia, está desaparecendo. A ideia de uma economia inteiramente digital já deixou de ser teoria. Países inteiros estão eliminando notas e moedas, substituindo tudo por sistemas eletrônicos. Isso não é apenas modernidade, é controle. Porque no momento em que tudo o que você tem passa por um sistema centralizado, alguém pode decidir se você compra ou não compra, se você tem acesso ou não tem acesso. Um clique, uma regra, um algoritmo, e sua liberdade deixa de existir. E não para por aí. Pulseiras inteligentes, identificação facial obrigatória, documentos unificados, passaportes sanitários, chips para pagamento por aproximação. Cada elemento é uma peça, cada avanço é um passo, cada mudança é uma parte da engrenagem profética que a Bíblia descreve há milhares de anos. Hoje parece prático, amanhã será obrigatório, e quando se tornar obrigatório será tarde demais para questionar. A pandemia já foi uma amostra do funcionamento do sistema. Pessoas impedidas de viajar, trabalhar, entrar em lugares, tudo condicionado a uma permissão digital. Muitos aceitaram isso sem resistência. Foi um teste global. Um ensaio geral. Se o mundo aceitou restrições tão facilmente por uma crise sanitária, imagine o que aceitará quando o anticristo assumir o comando. Quando o medo for maior, a pressão mais forte e as consequências mais irreversíveis. E se você acha exagero, lembre-se. Governos já discutiram, publicamente, a possibilidade de entrar na casa das pessoas para retirar crianças com suspeita de doença. Isso já esteve sobre a mesa. A privacidade já está completamente comprometida. Câmeras inteligentes já mapeiam calor humano dentro das casas. Inteligências artificiais já conseguem prever movimentos, identificar comportamentos e até determinar perfis psicológicos. O mundo nunca esteve tão pronto para a vigilância total. Mas isso é apenas o palco. O espetáculo principal ainda nem começou. A grande tribulação não será marcada apenas por governos autoritários ou crises econômicas. Será marcada pelo derramamento literal da indignação divina sobre a terra. A Bíblia descreve anjos que estão presos há milênios, seres tão violentos, tão sanguinários, tão destrutivos, que Deus precisou isolar eles em cadeias eternas. Eles não são demônios comuns. Eles são entidades cuja natureza é matar. E o texto sagrado diz que, quando forem soltos, terão permissão para ceifar 1/3 da humanidade. 1/3. Pense nisso. Bilhões de pessoas. Os profetas descrevem cenários de horror absoluto, corpos espalhados pela terra sem sepultura, aves descendo para devorar cadáveres, o sol queimando com intensidade tão absurda que a carne apodrecerá enquanto as pessoas ainda estiverem vivas. A própria natureza parecerá enlouquecer. A ordem criada se inverterá. O mundo experimentará um juízo que nenhuma geração anterior sequer imaginou vivenciar. Mas aqui entra a reviravolta, porque antes que o anticristo se revele, antes que os demônios sejam soltos, antes que o sol escureça, e antes que a terra entre no período mais sombrio de sua existência, algo extraordinário acontecerá. Algo que só quem conhece a Bíblia entende. A igreja será retirada, não por mérito, não por obra humana, mas por um ato sobrenatural, repentino e irresistível, um arrebatamento. A palavra diz que em um piscar de olhos os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados e levados às nuvens para se encontrarem com Cristo. Esse evento não será simbólico, não será espiritual apenas, será literal. Será físico, será global. E quando isso acontecer, o mundo entrará em total colapso. Quem prepara a igreja para esse momento não é um pastor, uma denominação ou uma instituição. É o Espírito Santo. Ele é a garantia, o selo, o penhor da promessa. E quando ele retirar a igreja, ele também se retirará, porque o juízo não é para a noiva,
O juízo é para o mundo que rejeitou a graça. Quando isso acontecer, roupas ficarão pelo chão, casas estarão abandonadas, carros seguirão sem direção, pessoas sumirão dos hospitais, das escolas, dos aviões, das praças, dos mercados, e quem ficar tentará explicar. Teorias surgirão, mas nada explicará o desespero no olhar de quem percebeu, tarde demais, que ficou para trás. E então, será o começo do pior dia da história humana. Para alguns, a tribulação ainda será oportunidade de arrependimento, mas apenas para quem nunca ouviu a mensagem da salvação. Quem vive em seu próprio país, quem cresceu cercado de igrejas, quem assistiu pregadores, quem teve acesso ao Evangelho, quem ouviu sobre Cristo e mesmo assim rejeitou, não encontrará mais arrependimento. O tempo da graça termina quando a porta se fecha. Assim como foi nos dias de Noé, as pessoas riram de Noé, ignoraram, tiraram sarro, até o dia em que a porta da arca fechou. E quando a água começou a subir, já era tarde demais. A mesma água que trouxe morte para quem estava do lado de fora, foi a água que elevou a arca para quem estava dentro. O que é destruição para o mundo, será livramento para você. A escolha continua sendo sua. E o tempo, esta acaba. Se essa mensagem fez sentido para você, então, siga o canal e comente. Eu sou salvo.